Pessoas Livros, na última leitura, debate acerca da nossa playlist Metodologia Filosófica, eu debatia com vocês a questão de que textos ler, né? E aí eu acabei, né, acho que quase para o final, lembrando que nós temos que ter muito cuidado com os textos de prateleira. E hoje, vocês vão ver aqui, desse lado, o broche, né? O broche que lembra, né, a árvore penteada do meu livro, Astros Alcalicentos 1. E eu coloco ele aqui, né, tampando a estampa da camisa e fazendo referência à árvore penteada. Muito bem. E hoje, voltando à metodologia filosófica, eu quero que a gente trate de alguns pontos, né? A questão dos textos de acompanhamento, sobre que espiral seguir dentro dessa construção metodológica filosófica, ou social, ou profissional, ou de atitude, né, enquanto pesquisador no mundo, né? E me preocupava muito nas últimas semanas, antes de voltar a ler com vocês esse texto, todo esse debate que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, sobre a questão das ditaduras, né? Nós, enquanto brasileiros, saímos de uma ditadura militar e, ao que parece, entramos numa ditadura legislativa e não estamos muito distantes de vivermos uma ditadura judiciária. E aí eu pensava, quando nós viveremos uma ditadura proletariada, né? Uma ditadura do proletário, uma ditadura das pessoas, do povo, dos trabalhadores, daqueles que constituem o poder político enquanto vontade daquilo que é necessário para as pessoas sobreviverem bem. Se nós não lermos, se nós não nos posicionarmos metodologicamente, né, aproveitando a nossa playlist, enquanto sujeitos de ação daquilo que nos move, daquilo que nos faz tornar o mundo melhor, não para mim, para ele, para alguns, para aqueles que têm poder, para aqueles que reúnem os alicerces do poder político, do poder judiciário, legislativo, mas para as pessoas comuns, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que constroem as coisas que nós vivemos no mundo. Nós só poderemos fazer isso se nós assumirmos uma postura de ditadores do proletariado, ditadores do povo, ditadores que resolvem, ajudam as pessoas a viverem melhor. Isso vale lembrar um texto meu sobre o modo de vida democrático, né? Ao mesmo tempo também algumas outras leituras que inclusive eu já li aqui no canal, dos livros que eu tenho lido com vocês. Mas bem, essa era uma preocupação que me movia essa semana, né? Pensar isso, talvez tenha que explorar bastante. Mas o que me deixa como marca é pensar que nós só podemos fazer isso na medida em que nós nos trabalhamos metodologicamente enquanto essas posturas que eu classifiquei, né? Pesquisadores, professores, filósofos, sociólogos, cientistas sociais, cientistas de todos os campos, né? Nós temos que nos mover em direção das boas leituras. E aí eu trago hoje a questão dos textos de acompanhamento, né? Que são os textos que nos levam às melhores leituras. Que podem ser tanto guiados pelos professores que nós temos, como também por nossas escolhas nos mais diferentes, nos mais múltiplos campos, aqui especificamente da filosofia, mas também especificamente das ciências sociais, da comunicação, da pedagogia, dos autores das ciências da natureza
que não pensam a ciência da natureza como fim último, o enriquecimento material, das ciências da saúde, que não pensam como fim último o enriquecimento material, da engenharia, do direito. Então, em todos os campos da universidade, em todos os campos da ciência, é possível pensar cada ciência distante dos ganhos materiais, distante de única e exclusivamente enriquecer-se enquanto sujeito, enquanto profissional. Então, esses textos de acompanhamento é que nos fazem nos distanciar disso que nos é ensinado na escola, na família, no trabalho, na sociedade como um todo. Que nós temos que ser profissionais para nos enriquecermos individualmente, não para enriquecermos o todo, todas as pessoas, né, para que as pessoas vivam melhor. Né? Então essa é a principal função, ou deveria ser a principal função da universidade e da ciência, né? Promover um mundo onde as pessoas todas vivessem melhor. Mas não foi isso que nós viemos aprendendo na medida em que evoluímos enquanto sujeitos profissionais. Né? Vocês sabem bem disso. Mas para isso, né, para isso acontecer, é preciso seguir uma espiral certa, né, como já nos disse a Dominique Fouchet e o Jean-Jacques Rubner. Eu sempre erro. Runenburger. Acho que é essa é a pronúncia. É preciso seguir uma espiral certa. Ou seja, é preciso nós nos servirmos dos sujeitos que se afastam, né, dessa espiral, desse foco, né, como pegam aí os administradores, os marqueteiros, os economistas que conseguiram jogar essa palavra dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente educativo, e o verbo se tornou uma muleta, né? Uma muleta, todo mundo fala essa palavra ridícula, na minha opinião, foco, né? Então, uma das coisas é sair do foco, né, usando a tal da palavra, que nos garante sermos donos individuais do poder das coisas. E como fazer isso? Né? Lendo, né, as espirais certas. E aí tem um momento que eu quero ler para vocês, que diz assim: para evitar isso, cumpre demonstrar ao mesmo tempo tenacidade e paciência. Com efeito, se os conceitos ignoram largamente o tempo permite entrar pouco a pouco nos conceitos. Para ser claro, a iniciação exige duração. Então, se nós abraçarmos, ou se nós abraçamos essa tese, essa teoria, essa metodologia de exigir de nós sermos pessoas comprometidas com o mundo, na profissão que nós seguimos, que nós sigamos, é preciso que a gente tenha tenacidade e paciência. Que a gente deixe a duração da nossa dedicação seguir a nossa vida toda. Né? Nós não podemos nos desestimular, nós não podemos desistir. Né? É o que muitos professores fazem. Né? Permanecem com os seus alunos na tenacidade e na paciência de fazê-los aprender o que é correto, né? O que é perfeito, o que é para todos. E não desistimos, não podemos desistir. Temos que exigir duração daquilo que nós desejamos. E ela continua: ao contrário do esporte de competição, eis aí pelo menos uma disciplina que não desqualifica seus adeptos ainda no vigor da idade. Mas também não se deve exagerar. Em filosofia, progressos consideráveis podem ser feitos em alguns meses, progressos que vocês, aliás,
só poderá avaliar retrospectivamente, voltando-se para o seu passado recente. Ou seja, aquilo que nós ganhamos ao seguir a espiral certa, diferentemente do que acontece com os jogadores de futebol, com os nadadores, com os tenistas, etc, 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 né, com todos os esportes, quando se chega a uma certa idade, a tenacidade e a paciência, né, ela não faz mais efeito, né, porque a idade vai diminuindo o poder físico do esportista. No caso, né, do filósofo, no caso do cientista, no caso do pesquisador, que se dedica a essa espiral de desejar o correto a todos, isso, com o passar do tempo, ganha cada vez mais força, ganha cada vez mais vigor, não enfraquece, né? Pelo contrário, ganha massa, ganha substância, ganha mais inteligência, né? Então, estudar é a única coisa que não se destrói, né? Mas permanece conosco ao longo da vida. Dramatizar as dificuldades e ter ilusões por causa de facilidades aparentes. Então, quando nós lermos esses textos que nos levam a essa vontade de crescer profissionalmente, não mais como alguém que se enriquecerá, mas como alguém que pretende difundir o seu conhecimento para todos, né? Jamais nós devemos nos iludir quando achamos que já estamos entendendo um determinado texto, né? Principalmente nesse campo, né, que pleiteia, que deseja, que quer amontoar o conhecimento e os ganhos que esse conhecimento traz para todas as pessoas. Sempre, qualquer facilidade que nós vermos nesse campo, ela será aparente. Outro detalhe importante: é preciso colocar a leitura em prática. Mas antes disso, vamos anotar, né, aquele nosso velho papel e caneta que eu já pedi em vídeos anteriores, que vocês tenham em mãos, né? 3 coisas importantes para esse primeiro momento. Seguir primeiro as indicações dos professores, né, daqueles professores que desejam isso que nós estamos apontando como um caminho bom, um caminho de excelência, um caminho duradouro, um caminho que compartilha o conhecimento não só individualmente, mas coletivamente. Então, seguir as indicações desses professores, privilegiar os textos fundamentais, né, os fundamentais da filosofia de cada ciência, ler outros tipos de livro, conforme seu gosto, né, mas aí esse gosto sempre atrelado, sempre vinculado à espiral certa. Então, o nosso próximo passo: colocar a leitura em prática. Mas aí, esse próximo passo, eu vou deixar para ler com vocês depois no grupo todo, né, num outro momento, para que a gente, né, se fortaleça mais ainda. Fico com esse texto por aqui. Daqui a pouco, vocês já viram lá no short, né? Anteriormente eu coletei 13 das nossas Amarílis. Hoje vou sair daqui, após essa leitura da metodologia filosófica, para continuar a distribuição da nossa Amarílis. Hoje tem mais 10. Ok, pessoas livres. Até a próxima. Forte abraço.